Evangelho de João, Eu vou mexer no número agora. capítulo 13. Mas é isso aí, você faz aqui. Meu discípulo aprendeu direitinho. Fala 2, 3 vezes o livro, o capítulo. Depois o povo chegou lá e você fala o versículo. Porque se fala tudo de uma vez, a pessoa não grava, sabia? Só lembra do primeiro. João, capítulo 13, verso 15. Vou ler só esse versículo, mas depois nós vamos pensar um pouco mais nesse texto. João, capítulo 13, verso 15. Assim diz a palavra do Senhor: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Vamos orar. Senhor amado, eis aqui a tua palavra. Eis aqui, Deus, esse teu servo, que é um simples vaso de barro, que nada pode fazer se não for pelo poder do teu Santo Espírito. Que nada sou, mas o Senhor é tudo em nós e através de nós. Aqui também estão os teus filhos, teus servos, a igreja, para ouvir a tua palavra. E eu peço a tua graça sobre esses que vieram. Abra-lhe, ó Deus, os olhos do entendimento, o coração. E, ó Deus, tenha misericórdia dos que não puderam estar conosco nesta noite. Eu oro e agradeço, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Hoje o meu diácono que traz a água não está aqui. Eu vou pedir que outro o faça. Os discípulos mais experientes na fé servem de exemplo para os discípulos mais jovens na fé. Diga comigo: os discípulos mais velhos na fé servem de experiência, servem de exemplo para os discípulos mais jovens na fé. Amém? Eu e você, especialmente aqueles irmãos que já estão na caminhada há algum tempo, que exerce o ministério de liderança da igreja, nós servimos de exemplo para aqueles que estão chegando. O discípulo é um aprendiz. O discípulo é aquele que aprende com o seu mestre, que segue os ensinamentos do seu mestre. O seu modo de vida tem que ser parecido com o modo de vida do mestre. O discípulo, antes de tomar alguma decisão, o discípulo de Jesus, antes de tomar qualquer decisão na sua vida, deveria perguntar: em meu lugar, o que Jesus faria? Em meus passos, o que faria Jesus? Então, o discípulo, que é o aluno, tem muito que aprender com o seu professor. O nosso mestre e professor é o Senhor Jesus Cristo. Eu sigo a Jesus já há algum tempo, e eu vou dizer para você: Jesus nunca me abandonou, nem nunca me decepcionou. Eu que às vezes decepciono o Senhor e dou as derrapadas, mas o nosso mestre e professor de vida é Jesus Cristo. Amém, queridos? E ele deixou o modelo do cristianismo escrito na palavra de Deus, que nós devemos seguir. O manual está aqui na Bíblia. Você seguindo a Bíblia, você vai ser uma pessoa abençoada. Aqui eu disse que os discípulos mais experientes são exemplo. O que é o exemplo? O exemplo é aquilo que se pode ou deve ser imitado. Modelo original para ser imitado ou copiado. Lição a ser aprendida através de alguém com mais experiência. Situação da qual você pode tirar proveito ou ensino para a sua vida pessoal, familiar, profissional. Nós todos seguimos o exemplo de alguém, não é? Nós todos seguimos o exemplo de alguém. Eu me lembro que quando eu fui para o seminário estudar teologia, o meu modelo de pregação era o pastor Raimundo de Paiva Farias. Raimundo, já falecido, está na glória, mas ele era baixinho, mas com um vozeirão de locutor de rádio, né? E ele pregava com uma eloquência, com aquela vibração maravilhosa. Depois, o meu segundo modelo foi o pastor o pastor Sérgio, que me batizou. E aprendi muito com o pastor Gilson Breder, né, a ser um pastor, a como pastorear as pessoas, como tratar o rebanho com amor, com carinho, né? Esse abraço, esse beijo carinhoso aprendi com o Gilson.
e outros pastores e professores que foram influenciando ao longo do caminho. Então, nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro, amém? O nosso modelo de vida cristã é Jesus Cristo, e nós também servimos de modelo para outras pessoas. Sabe as pessoas que mais vão seguir o teu modelo? Os teus filhos. Os filhos seguem o exemplo de vida dos pais. Mesmo que na adolescência os filhos critiquem muito os pais, quando eles amadurecem, quando eles casam, têm sua própria família, qual o modelo de família que eles têm? Qual o modelo? A família dele, do pai e da mãe. Então, os nossos filhos vão seguir o exemplo. O exemplo tanto pode ser bom ou mal, pode ser para o bem ou para o mal. E aí eu pergunto para você que ainda está criando filhos, que tipo de homem ou que tipo de mulher serão os teus filhos se eles seguirem o teu exemplo de vida? Eu espero que seja o melhor. Assim como os nossos filhos seguem o nosso exemplo, nossos filhos de sangue seguem o nosso exemplo, nossos filhos espirituais também vão seguir o nosso exemplo de vida. Que tipo de crente vai ser o teu discípulo se ele seguir o teu exemplo cristão? É com o discipulador que o discípulo vai aprender a fazer a obra de Deus. Ele aprende a ler a Bíblia, ele aprende a orar, ele aprende a testemunhar com o seu discipulador. Paulo, em vários momentos, dizia para os irmãos, admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Falou isso para Coríntios. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Aleluia. E ele diz: vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito. Sede também meus imitadores, irmãos. Várias passagens do Novo Testamento, Paulo, das cartas paulinas, ele fala para a igreja e imitá-la. E o escritor de Hebreus diz: para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Sejam imitadores, sigam o exemplo daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas de Deus. Eu quero nesta noite, amados irmãos, falar aos meus queridos sobre alguns exemplos bíblicos que devemos seguir, exemplos que estão registrados na palavra de Deus. E eu vou dividir este sermão em parte 1, parte 2 e talvez até parte 3, porque são muitos exemplos na palavra de Deus que fala que nós devemos seguir o exemplo deste ou daquele. O primeiro exemplo diz assim: os discípulos mais experientes precisam ser modelo de humildade para os discípulos mais novos na fé. Aí entra o texto de João 13, que a partir do 12, então ele começa dizendo: ora, depois de ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e disse: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Verso 14. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nós, crentes mais maduros na fé, mais experientes, vamos servir de exemplo dos irmãos mais jovens no aspecto da humildade. Aqui Jesus deu uma lição de humildade para os seus seguidores, para os apóstolos. Por que será que Jesus tomou esta atitude de ir lá e lavar os pés? Provavelmente porque dentro do grupo apostólico alguns estavam se achando mais do que os outros, uns estavam mais próximos do mestre. Eu sou mais próximo de Jesus. O outro falava: e quem, rapaz? Eu deito até no ombro de Jesus, O outro falava assim: mas ele não liga para mim. Aquela intrigazinha, porque teve um momento que eles ficaram discutindo quem seria o maior no reino dos céus. Aí pediram até para Jesus: deixe que eu um sento à direita e outro sento à esquerda. A mãe do Tiago e Pedro, Tiago e João. Deixa que os meus filhos sentem uma à tua direita e outra à tua esquerda.
Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem ser batizados com o batismo que eu serei batizado? Podemos? Ah, tudo bem, vocês podem, mas sentar à minha direita e à minha esquerda, quem vai conceder é meu Pai. Estão pedindo para a pessoa errada. Aqui nessa passagem, Jesus tomou a toalha, despiu-se da sua túnica, tomou a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. E ali teve um momento que o Pedro, quando ele chegou no Pedro, o Pedro disse: não, a mim o Senhor não vai lavar. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então, Senhor, lava tudo, lava o rosto, lava as mãos e os pés. Pedro era afoito, já numa hora não queria, outra hora queria que desse um banho nele. Não, se você já lavou as mãos e o rosto, só os pés agora. Então, meu amado irmão, é uma atitude de humildade. Eu celebrei uma ceia do Senhor lá em Mauá, quando pastoreava uma igreja de Mauá, e eu fiz o cerimonial do lava-pés. Qualquer dia nós vamos fazer aqui. Comecei, antes dos irmãos entrarem no templo, lá tinha uma entrada pelo fundo, nós fechamos a porta da frente, eles tinham que entrar pelo fundo e tinham que passar por um trilho, uma caminhada. Começava com pedregulho, aquela pedrinha, eles tinham que tirar o sapato, e aí a caminhada até a lavagem dos pés. Então pisar em pedregulho, quem nunca pisa no chão, dói o pé, Pôs areia, pôs folhas, até chegar ali. A hora que entravam no templo, me viam com a toalha no ombro, a bacia e um balde d'água. Sentava na cadeira. Não, pastor, pelo amor de Deus, não vai fazer uma coisa dessa, pastor. Não, vou lavar teus pés. Se você não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Foi o que Jesus falou. Entrou uma irmãzinha, nem sabia o que ia acontecer, porque ela viu aquele caminho, aquele trilho. A hora que ela entrou, que ela viu, ela desabou a chorar. Não, pastor, você não vai lavar meus pés. Eu falei: vou lavar. Claro que não era uma lavagem com ducha e sabão, ela vai derramar a água ali. Então, eu falei: olha, irmãos queridos, é um sentimento de muita humildade que a gente lá tem ao lavar os pés de outra pessoa, não é? E aqui Jesus fez isso. Ele foi humilde a tal ponto que lavou os pés dos seus discípulos, não é? E ele falou: olha, vocês me chamam de mestre, de Senhor, e eu sou, vocês estão certos, eu sou o mestre e o Senhor, mas vocês fazem o bem porque eu sou, mas eu tenho que lavar os nossos pés. Ora, se eu, que sou o mestre e o Senhor de vocês, lavei os seus pés, vocês devem fazer o mesmo. Atitude de humildade nem sempre quer dizer que você tem que lavar literalmente o pé de alguém, mas lavar os pés de alguém é uma atitude de humildade para com o outro. Você não vai ser arrogante, você não vai querer se vingar do outro, porque por causa do teu orgulho, faz alguma coisa, ao invés de você se vingar, lava os pés dele. Como disse o Senhor, dá o outro lado, dê a outra face, não é? Então isso é uma atitude maravilhosa, porém, gente, muito difícil, especialmente aqui na nossa região urbana, né? Aqui a nossa cultura é de egoísmo, é ciumeira, é de inveja, é de eu posso mais, eu sei mais. E principalmente aqui na nossa região, que é uma região muito politizada, né? Por causa dos partidos políticos aqui, do PT, dos sindicatos metalúrgicos, essa coisa toda. Então as pessoas têm esse orgulho, mas você precisa ser humilde. Se alguém falar uma palavra dura, fale uma palavra branda. Se alguém te ofender, não se irrite, né? Seja humilde. Então primeira atitude é a atitude de humildade. A primeira postura que você tem que seguir, o primeiro exemplo que você tem que seguir do Senhor Jesus, nesse caso aqui, é a humildade. Amém, irmão? Você está me entendendo? Glória a Deus. Então quebra o teu orgulho, quebra a tua arrogância, porque o Senhor fala lá em Tiago que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Não queira você mesmo se vingar. O Senhor disse: minha é a vingança, eu recompensarei. Entrega nas mãos de Deus, deixa o Senhor resolver. Amém? Não tome as rédeas, né? Não tome as rédeas da situação. Não queira você resolver. Olha, eu vou dizer para vocês, queridos,
Toda vez que eu quis resolver as coisas a meu modo, da minha maneira, quebrei a cara, não funcionou, não deu certo. Mas todas as vezes que eu entreguei nas mãos do Senhor e descansei, o Senhor resolveu da melhor maneira possível. Glória a Deus. Segundo exemplo, o discípulo mais experiente precisa ser um exemplo de paciência diante do sofrimento para os discípulos mais jovens da fé. Você vai abrir a sua Bíblia em 1 Pedro 2:20. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 20. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis por paciência? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Agora eu vou ler na NVI, tradução mais moderna. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Porque para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Está vendo aqui? Fala da impecabilidade de Cristo. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Amém? Amém. O que Pedro está dizendo nesta passagem? Então Pedro está dizendo aqui, falando de paciência. Pedro está dizendo que não há glória nenhuma em sofrer a punição por ter cometido pecado ou praticado o mal. Você é punido. Quando você peca, quando você comete um erro, você é punido. Mas o que é aceitável e louvável diante de Deus é alguém que faz o bem e ainda assim sofre a correção, sofre a punição, mas esta pessoa vai agir com paciência, procura manter a calma e agir com sabedoria para não meter os pés pelas mãos. Jesus nos deu o exemplo, o Pedro diz, de paciência diante do sofrimento. Quando ele sofreu na cruz do Calvário, em nosso lugar, ele não falou para Deus: Senhor, manda fogo do céu e queima esses soldados, manda fogo do céu e queima esses judeus aqui, esses sacerdotes, queima o Pilatos, queima o Herodes. Não, ele não abriu a sua boca, ele não revidou. Ele nos deixou exemplo para nós seguirmos os seus passos. Em meus passos, o que faria Jesus? Mas eu digo agora, o que nós faremos se seguirmos os passos de Jesus? Pedro afirma que Jesus não cometeu pecado algum, mesmo sendo injuriado e blasfemado. Nenhuma palavra enganosa saiu da boca do Senhor Jesus. Jesus, quando foi injuriado, insultado, ele não revidava. Quando padecia, não reagia fazendo ameaças, mas entregava-se nas mãos do Pai, daquele que vai fazer a justiça, daquele que julga justamente, aquele que julga com toda a justiça. Entrega nas mãos do Pai. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Há situações da vida, meus amados irmãos, que levam as pessoas, muitas pessoas, ao desespero. Há situações em que nós sofremos afrontas, acusações, calúnias. Somos muitas vezes injuriados, injustiçados, insultados, não por causa do Evangelho,
a maior parte das vezes, porque nós vivemos num país onde é livre pregar o Evangelho. Mas nos países onde há perseguição, os cristãos são insultados, injuriados, acusados, caluniados por causa do nome do Senhor. Então, a atitude do homem natural é o quê? Se defender. Se me der uma, vai levar duas. Se falar uma coisa, vai ouvir 10. É se armar e ir para o contra-ataque. A pessoa toma postura de boxeador e vai para cima. Mas esta não é uma atitude de um seguidor do Evangelho de Cristo. Não é uma atitude de um servo de Deus. Muitas pessoas estão vivendo desesperadas, aflitas, angustiadas. Ah, meu Deus, aí fora você vai ver as pessoas, quanta luta, quanto sofrimento. A pessoa não conhece Deus, não conhece Jesus. Nós passamos por lutas também, aflições, mas nós conhecemos o autor e consumador da nossa fé. Nós conhecemos aquele que abre as portas para nós, que quando a porta não é para nós, ele fecha. Nós conhecemos aquele que olha para nós e fala: vinde benditos de meu Pai. Mas as pessoas lá fora estão descontroladas, desanimadas. Você liga a televisão e você só vê crimes, assassinato, é pai matando filho, é filho matando pai, uma coisa terrível. E essas pessoas muitas vezes se sentem desamparadas. Como eu preguei no outro dia, como ovelhas que não têm pastor. Mas você conhece o Supremo Pastor das nossas almas. Então essas pessoas se sentem desamparadas e elas começam a pensar da seguinte maneira: é o fim. Camila postou lá no grupo da igreja que a vizinha dela veio a cometer o suicídio. Que coisa trágica. Deixou as crianças, o marido. Chegou num momento de desespero, não via mais saída para a sua vida. Então, amado irmão, nós não podemos seguir o padrão, o exemplo do mundo. Precisamos seguir o exemplo deixado pelo nosso amado Mestre. Vamos conquistar a vitória em nome de Jesus. Amém, irmão? Ah, mas eu estou desempregado. Eu, Sebastião, ficou desempregado 4 anos. Não desanima, irmão. Tenha fé como ele teve. O Senhor vai abrir a porta. O Senhor não esqueceu de você, não. Ele não vai te desamparar. Porque a minha Bíblia diz que o choro pode vir à noite, mas a alegria vem de manhã. O Senhor não vai te esquecer lá eternamente atolado na lama. Ele vai tirar você, Ele vai lembrar de você, né? E o salmista fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele tirou-me de um charco de lodo, né? Me firmou os pés sobre a rocha e colocou nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao Senhor. Então, nosso amado Paulo, está nos ensinando aqui nesta passagem, Pedro, que nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Pedro está dizendo que ele sofreu daquele jeito, foi humilhado, foi espancado e tudo mais, escarnecido, injuriado, e ele nos deixou este exemplo. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Nós precisamos seguir o exemplo do Mestre. Ele fez tudo para nos dar a bênção da vida eterna. Né? Quando Jesus sofreu na cruz em nosso lugar, ele podia ter abandonado a cruz, vocês sabem, né? Pai, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, amados, sigamos o exemplo de Jesus. Para seguirmos o exemplo do nosso Mestre, né? Paulo escreve assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, que é o nosso corpo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Glória. Amém! Então, o exemplo do Senhor. Precisamos aprender com o Senhor. Por exemplo, aprender o quê? A ter paciência na hora da enfermidade, a ter paciência na hora do desemprego, na falta de dinheiro, quando falta dinheiro para pagar as contas, e desespero. Paciência no relacionamento do dia a dia com as pessoas mais próximas.
Você sabe que nós somos mais impacientes com as pessoas próximas de nós. É o marido com a esposa com o marido, com os filhos, com os pais. É onde a gente perde mais rapidamente a paciência do que com pessoas de fora. Mas é certamente com essas pessoas onde você vai mostrar que você é um verdadeiro imitador de Cristo, que você está seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Paciência com a tua esposa, paciência com o teu marido, com os filhos, paciência no trabalho, com os teus patrões, paciência com os teus funcionários. No meu caso eu tenho funcionários, né? Não são muitos, mas eu tenho que ter muita paciência com eles, né? Para não ser injusto ou cometer injustiças. Então, amado irmão, seja paciente. Olha aí para a pessoa do lado, para a irmã do lado, para a irmã de trás, fala, seja paciente. Pergunta para ele, você tem sido paciente? Você tem sido paciente? O que ele respondeu? Então diga para ele, seja paciente. Se ele disse, eu sou paciente, diga. Se ele disser, eu já sou paciente, diga, então seja mais paciente ainda. Amém. Até o terceiro exemplo que eu quero nos levar a pensar nesta noite é: o discípulo mais experiente precisa ser um exemplo de vida cristã para os discípulos mais novos na fé. Aí convido o meu irmão a abrir em 1 Timóteo 4,12. Este é um tipo de sermão aqui para os meus alunos do curso de homilética. É um sermão tópico ou temático. Discípulo mais experiente precisa ser um exemplo de vida cristã para os discípulos mais novos na fé. Timóteo 4, verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ser o quê? O exemplo dos fiéis. Timóteo ainda era um jovem pastor, não tinha tanta experiência como Paulo, e alguns crentes acham que Timóteo, nós cremos, nós temos certeza que Timóteo era filho na fé do Paulo, era discípulo de Paulo, e alguns crentes acham que Timóteo tinha nessa faixa de uns 30 e poucos anos ainda, e algumas pessoas de mais idade não estavam respeitando a juventude do pastor. Não é porque o pastor é jovem que vai desrespeitar, Paulo ensina, então, ministra uma palavra de encorajamento ao seu filho na fé. Timóteo, que ninguém despreze a tua juventude, a tua mocidade. Ninguém vai desprezar a tua mocidade, assim como também não deve desprezar os cabelos brancos do pastor. Entenderam? Tem gente que o pastor é velho, que está ficando velho, vai cagar. Não, eu não estou, mas vou ficar. Tem que ter todo o respeito. Eu estive na África, em Angola, e lá o velho, eles chamam de o velho. É um respeito tremendo. As pessoas de uma certa idade podem falar, está numa reunião falando a pior besteira, mas os jovens não abrem a boca para contestar. Eles até não vão fazer o que o velho falou, mas eles não desrespeitam. Entendeu? É um respeito muito grande pelo mais velho. Então Paulo está orientando aqui que ninguém deveria desrespeitar, desprezar a juventude, a mocidade do Timóteo. E ele orienta o seu filho na fé, o seu discípulo Timóteo, a ser um exemplo para os crentes, para os fiéis. Seja um exemplo para os fiéis da igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo, de fato, espera que um líder cristão, que um pastor, que um diácono, que um líder da igreja, seja um líder de célula, um líder de ministério, seja uma pessoa que sirva de exemplo para os demais irmãos da igreja, um padrão a ser seguido pelos outros crentes. E os mais jovens vão seguir o nosso exemplo. Eles vão dizer, ser crente é desse jeito. Agora, se o meu exemplo é ruim, eles também vão, crente é isso, então posso fazer qualquer porcaria. Então, nós temos que ser o exemplo.
E aqui o Paulo diz, exemplo da vida cristã. O apóstolo então está ensinando que ele deveria ser exemplo na palavra. Aqui essa palavra não é na pregação da palavra, mas é a conversa diária, é a conversação diária, uma conversa saudável. E o Paulo escreveu dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes. E não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for agradável, que traga edificação. Então essa palavra que o Timóteo tinha que tomar cuidado, não é? Eu estava conversando outro dia com um irmão de uma outra igreja, ele ficou nervoso com alguma coisa lá, e na minha frente ele soltou um palavrão, né? Aí olhou para mim, ele sabe que eu sou pastor, ficou meio branco, meio amarelo, meio vermelho, né? Mas nem pediu desculpa não, só disfarçou e seguiu a vida. Então a conversa saudável, sadia, que traga edificação, no trato ele fala, seja um exemplo no trato. Como é que você vai tratar as pessoas? É o relacionamento com pessoas. Nós temos ensinado vocês, a igreja aqui, IBM, NJ, que o nosso evangelismo é por relacionamento. Nós fazemos contato com as pessoas, nós ganhamos a amizade da pessoa, depois nós levamos ela para Jesus. Mas é muito difícil, nós vamos fazer o trabalho de evangelismo aí na rua, mas é muito difícil, a não ser que o Senhor preparou na agenda dele alguém que vai dizer, eu quero entregar minha vida para Jesus, lá na rua. Mas é por relacionamento. Todos que já chegaram até aqui foi porque um parente trouxe, ou um vizinho, um amigo. Lá naquela pesquisa do Instituto Haggai, diz que 49% é por parentes que trazem, né, os filhos, os pais trazem os filhos, os sobrinhos e netos, etc. 20 e tantos % é por amizade. Então é relacionamento. Então nós precisamos tratar as pessoas com educação, ser educado, gente, não é dever de todos nós, né? Ter educação para tratar as pessoas. E ele fala ainda demonstração de amor, no amor, demonstre às pessoas que você ama. É uma dificuldade do não crente. Eu fui um jovem ímpio e eu tinha uma dificuldade, até por uma questão de criação, de falar essa palavrinha tão fácil, eu te amo. Eu só fui falar para minha mãe que amava, e amava depois dos 30 anos. Mãe, eu te amo. Aí ela desinvestou, eu não parava mais de falar que amava a gente. Ele aprendeu o caminho, toda vez que me ligava, né, pedia alguma coisa, falava alguma coisa, antes de desligar, falava, filho, eu te amo. Também te amo, mãe. Mas aprendeu também, porque ela tinha uma educação muito rígida, muito dura lá no passado, lá na roça. Então, ela passou para a gente, mas um dia o Espírito Santo quebrou isso. Eu te amo, quebra barreiras. Né? Paulo fala aqui, né, demonstração de amor. Na fé, o homem, a mulher de Deus, precisa ser gente de fé. Eu fico imaginando às vezes, não toda hora, mas de vez em quando, se eu chego aqui no dia que eu soube que estava com câncer no intestino, e eu falo para a igreja que eu tinha aquele câncer, e eu estou desabado, eu estou acabado, eu estou destruído. O que ia acontecer com essa igreja? Né? Mas como eu tive uma atitude de fé, uma postura de fé, a reação da igreja também foi diferente. Né? De orar, de entrar na batalha, de confiar, de crer que Deus ia fazer um milagre. Né? Então, gente, é bênção quando você é uma pessoa de fé, que as pessoas olham para você e falam, esta mulher é uma crente de fé, este homem é um homem de fé, ele crê realmente, ele não só fala da boca para fora, ele vive, porque falar é fácil, viver é que é a questão. Na pureza, homens e mulheres puros de coração, sem maldade, sem malícia. Aqui quando ele escreve na pureza está ligado à atitude de sensualidade, as mulheres se vestirem com pureza, né? Sem maldade do coração, os homens também, sem a malícia, na pureza. Quando falar alguma coisa com a jovem, com a mulher, não falar com aquela má intenção, sabe, de falar alguma coisa mais picante. Então, na pureza, seu exemplo. Timóteo precisava, ele ficou em Éfeso para organizar a igreja, a administração local da igreja, ele tinha que solucionar alguns problemas pastorais, e ele era jovem, inexperiente,
Aí Paulo escreve para esclarecer, para ajudá-lo a resolver esses problemas doutrinários, né? Ajuda então Timóteo a refutar os ensinos, as heresias, instrui o Timóteo na administração, pastoreio. Nós, eu, pastor, líderes, supervisores de célula, precisamos ensinar outros a fazer a obra de Deus. Vai passando os ensinamentos lentamente, sem pressa. Quando a pessoa perceber, ela já é auxiliar da célula. Você pode ir dando tarefa para a pessoa e crescendo, sem ela saber que ela é auxiliar. Quando você fala, gostaria de ser auxiliar, geralmente as pessoas falam, não estou preparado. O que é ser um auxiliar? Você já está fazendo. É isso que você já está fazendo. Então ela perde o medo, porque já está fazendo. Paulo então encoraja Timóteo e o desafia a viver a vida cristã exemplar. Eu desafio você, minha irmã, a viver uma vida cristã exemplar dentro da sã doutrina do Evangelho, da Palavra de Deus, né? Com os problemas consagrados no altar de Deus, não acusando ninguém, tendo uma vida cristã saudável, bonita, no relacionamento conjugal, na educação dos filhos, no relacionamento com as pessoas à sua volta. O discípulo mais novo precisa ser então o padrão de vida cristã para aqueles que estão começando agora. O que é ser um crente de verdade? Eles precisam ver em nós exemplo de fé, amor, esperança, que são as três grandes virtudes do cristianismo. Nosso modelo cristão precisa ser o melhor possível para os nossos discípulos. Precisamos ser exemplo no bom testemunho, na oração, na pregação da palavra, no louvor, na adoração. A pessoa vem na igreja, o líder dele está lá, murcho, está cantando os louvores, ele está lá. O discípulo está vendo. Você precisa louvar, adorar. No exemplo da evangelização, em missões, eu falo para o meu discípulo, dá oferta para missões, mas eu não dou. Eu falo para o meu discípulo, seja dizimista, mas eu não sou. É um erro. A palavra de Deus diz que eu tenho que ser o exemplo em todas as coisas. Se eu sou dizimista fiel, o Senhor vai me honrar, vai me abençoar, vai me cobrir de vitórias. Aquele que rouba ao Senhor não está debaixo da bênção. Lá em Zacarias fala isso. Está debaixo de maldição. Dinheiro nunca dá, nunca vai dar mesmo. Não vai sobrar. Se você esperar sobrar dinheiro para dizimar e ofertar na casa de Deus, você nunca vai fazer isso. E o Senhor diz que Ele vai honrar aquele que Ele fala assim, aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito, né? Vou esperar ter muito para ser fiel. Não vai ser fiel nunca. E é bênção, irmãos, você investir na obra de Deus. O Senhor não é caloteiro. O Senhor vai devolver com juros dividendos, através de bênção, de vitória, de prosperidade, de muitas maneiras. Relacionamento no lar, que às vezes eu conheci um homem que ele prosperou, um crente. Ele era um industrial, ele prosperou muito, ficou bem rico. Comprou uma fazenda e ele estava muito feliz com toda aquela dinheirama que ele tinha, né? Mas ele era infiel. Começou a ser infiel na frequência à igreja, ia um dia, já não ia, porque outro dia estava na fazenda, outro dia não sei o que, começou a cortar o dízimo, aí de repente o lar começou a despencar, porque ele já arrumou um amante, e aí o lar foi destruído, separou da mulher, e o cara acha que vai separar da mulher e que a mulher mais nova, a nova mulher dele vai ser mais legal, vai ser joia. Né? Mas como eu disse ontem, eu acho que eu disse hoje cedo, mulher só muda de nome e de endereço, porque elas são todas parecidas, né? Daqui a pouco ele estava separando da nova mulher, você perdeu o primeiro casamento e a fábrica começou a entrar em declínio, e esse homem foi caindo na vida. Perdeu tudo, mas perdeu uma coisa mais preciosa que ele tinha, que era a família. Então, gente, precisamos ser exemplo, ajuda os necessitados. Eu não dou dinheiro. Se alguém vem aqui
bater aqui na porta e pedir dinheiro, eu não dou, porque eu já fui muito enganado. Mas a pessoa, eu vou lá no restaurante, eu pago o almoço para ele. Há 15 tempos atrás, aqui eu saí, eu trabalho ali. A pessoa veio e falou, eu preciso comprar fralda. O senhor me dá um dinheiro para comprar fralda para minha criança, meu bebê? Eu falo, dinheiro eu não dou, mas eu vou comprar fralda para você lá dentro. Fomos lá, ela pegou lá 2, 3 pacotes, ela pegou um. Falei, não, leva mais, porque vai precisar, né? Cocô de criança é um negócio que não para nunca. Aí ela pegou lá uns 3 pacotes e eu paguei para ela. Então, mas ajudar o necessitado. Precisamos ser um bom exemplo, irmão, na frequência aos cultos da igreja, nas células, porque os nossos discípulos estão de olho no que nós estamos fazendo. Amém, querido? Amém. Poderia ainda falar aos meus amados irmãos muito e muito e muito, mas eu vou fechar por aqui.